Bom dia! Você tem cuidado com as palavras que saem da sua boca? Talvez você esteja passando por um momento difícil e as reclamações têm dominado suas conversas. Talvez você tenha falado coisas como: "Eu nunca vou conseguir", "Isso é impossível para mim", "Minha vida não vai mudar". E você não percebe, mas essas palavras têm um peso. Elas não são apenas desabafos inocentes. Elas são declarações que podem determinar o seu futuro. Hoje, a palavra de Deus tem um alerta sério e necessário para você sobre o poder das suas palavras. Antes de iniciarmos nossa leitura, já deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos sobre a palavra de Deus. Cremos que a palavra de Deus é nossa guia para a vida. E hoje, vamos nos aprofundar em Números capítulo 14, versículos 26 a 38. Vou ler para você agora. Depois, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: "Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Essa é uma das passagens mais impactantes da Bíblia. Deus está respondendo à murmuração do povo. E veja o que ele diz: "Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." Isso significa que Deus ouviu cada palavra que eles falaram, cada reclamação, cada murmuração, cada declaração de incredulidade, e ele decidiu dar a eles exatamente aquilo que eles pediram com suas próprias bocas. O povo tinha dito: "Tomara que tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto." E Deus respondeu: "Então é isso que vai acontecer. Vocês vão morrer neste deserto." Eles tinham dito que seus filhos se tornariam presa de guerra. E Deus respondeu: "Não. Seus filhos entrarão na terra prometida, mas vocês não." As palavras deles determinaram o destino deles. Você precisa entender uma verdade poderosa hoje. Suas palavras têm peso. Deus está ouvindo o que você fala. Quando você murmura constantemente, quando você declara derrota sobre sua própria vida, quando você fala incredulidade, você está abrindo portas para essas coisas se manifestarem. Não é superstição. É um princípio espiritual que está em toda a Bíblia. Perceba que o juízo de Deus foi específico. Ele disse que aqueles de 20 anos para cima que murmuraram não entrariam na terra prometida. Mas os filhos deles, aqueles que o povo disse que se tornariam presa, seriam os que desfrutariam da promessa. Deus transformou a declaração negativa deles em bênção para a próxima geração. E mais, Deus estabeleceu que eles passariam 40 anos no deserto. Um ano para cada dia que os espias passaram explorando a terra. 40 dias de exploração resultaram em 40 anos de consequência. Isso mostra que Deus leva a sério não somente as nossas ações, mas também as nossas palavras e atitudes. A murmuração não é apenas um desabafo inocente. É uma acusação contra Deus. É dizer que Ele não é capaz. É dizer que Ele não é fiel. É dizer que suas promessas não valem nada. E Deus não tolera isso indefinidamente. Ele pergunta: até quando sofrerei esta má congregação? Há um limite para a paciência divina com a incredulidade. Mas observe também a justiça de Deus.
Ele preservou Josué e Calebe, aqueles que falaram palavras de fé, que declararam que podiam conquistar a terra, foram poupados. Eles entrariam na terra prometida. As palavras deles também determinaram o destino deles, mas para o bem. Isso deve te fazer refletir hoje. O que você tem falado sobre sua vida? Você tem murmurado ou tem declarado fé? Você tem reclamado das circunstâncias ou tem confiado nas promessas de Deus? Você tem falado derrota ou tem falado vitória? Porque Deus está ouvindo. E Ele pode dizer sobre você: como falaste aos meus ouvidos, assim farei a ti. Não estou dizendo que você deve fingir que os problemas não existem. Estou dizendo que você precisa escolher cuidadosamente as palavras que declara sobre sua situação. Você pode reconhecer a dificuldade sem murmurar. Você pode ser honesto sobre os desafios sem declarar incredulidade. Você pode expressar suas emoções sem acusar a Deus de injustiça. Hoje é um novo dia. Um dia para você quebrar o ciclo de murmuração. Um dia para você começar a falar palavras de fé. Um dia para você declarar as promessas de Deus sobre sua vida, em vez de declarar derrota. Agora, vamos juntos orar e pedir perdão a Deus pelas palavras que temos falado e pedir que Ele guarde nossa boca. Pai amado, venho diante de Ti neste momento reconhecendo que nem sempre tenho cuidado com as minhas palavras. Quantas vezes eu murmurei contra Ti? Quantas vezes eu declarei derrota em vez de vitória? Quantas vezes eu falei incredulidade em vez de fé? Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que Tu ouves cada palavra que sai da minha boca e que minhas palavras têm peso diante de Ti. Eu não quero que minhas murmurações determinem o meu futuro. Eu não quero ficar preso no deserto por causa das minhas próprias declarações. Senhor, coloca uma guarda sobre a minha boca. Ajuda-me a falar palavras de fé mesmo quando a situação parece impossível. Ajuda-me a declarar Tuas promessas, mesmo que tudo ao meu redor diga o contrário. Ajuda-me a confiar em Ti com minha língua, e não apenas com o meu coração. Eu quero ser como Josué e Calebe. Quero ser alguém que fala palavras que agradem a Ti. Quero ser alguém cuja boca declara fé e não incredulidade. Quero ser alguém que entra na terra prometida, e não alguém que morre no deserto. Pai, eu declaro hoje que Tu és fiel, que as Tuas promessas são verdadeiras, que Tu tens o melhor para mim. Eu renuncio a toda murmuração, eu renuncio a toda reclamação que nega o Teu poder, e eu escolho falar palavras que honram a Ti e edificam a minha fé. Obrigado, Senhor, porque Tu és paciente comigo. Obrigado porque ainda há tempo de eu dar minhas palavras. Obrigado porque Tu não desistes de mim. Ajuda-me a usar minha língua para glorificar-Te e não para murmurar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro sobre a sua vida hoje. Suas palavras têm poder. E a partir de hoje você vai falar palavras de fé. Você vai declarar as promessas de Deus. Você vai usar sua boca para edificar e não para destruir. E Deus vai te levar à terra prometida que Ele preparou para você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Espírito Santo guarde a sua boca e encha seu coração de fé. E que você aprenda a falar palavras que agradam a Deus e constroem o seu futuro. Vá em paz e lembre-se, Deus está ouvindo o que você fala. Tenha um dia abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas leituras diárias. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra sobre o poder das palavras hoje. Que Deus abençoe você. Até a próxima leitura.